A cultura da indústria que se dedica ao mundo dos espetáculos, dos artistas e outros. O showbiz em Angola era totalmente diferente. Hoje, a realidade é outra. Sejam todos bem-vindos ao programa Showbiz. Este programa especial que vai dar-te a oportunidade de poder conhecer um pouco sobre a realidade angolana, sobre aquilo que são as situações do showbiz no país. Para a estreia do programa de hoje, temos como convidado um rosto já conhecido, alguém que foi diretor da Rádio Nacional em Benguela há 2 anos. É um rosto muito conhecido. Eu estou a falar do jornalista Adão Filipe. Adão Filipe, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Para mim também é um prazer estar aqui. Bom, Adão Filipe, há quanto tempo é que se encontra em Luanda? Não, há muito pouco tempo. Não, claro, eu sempre estive, na verdade, né? Sempre estive aqui, saí por razões profissionais, primeiro para o Kwanza Sul, depois para Bengala, mas neste período de sensivelmente 12 anos, sempre estive, mesmo até cumprindo tarefas da empresa, em que tinha responsabilidade, vinha sempre a Luanda. Portanto, a Luanda era a nossa casa, mesmo estando em qualquer parte, e conhecemos os becos, os buracos daqui, conhecemos as pessoas, as reações, os cheiros, e então sempre estivemos aqui. Só 2 anos como diretor da Rádio Nacional em Benguela, por quê? Não fiquei 2 anos. Mas... eu fiquei sensivelmente 10. Okay. E saí de lá há quase 3. 3 anos. Sim. Uau. E agora, atualmente, o que é que faz? Bom, atualmente eu sou assessor do PCA, da Rádio Nacional de Angola, e em paralelo continuo a exercer a minha atividade como gestor de produtos culturais, uma ação que desenvolvo já há muitos anos em paralelo com a radiodifusão que faço desde muito cedo. Adão Filipe, como jornalista, vamos já entrar naquilo que é o nosso programa, não é? Como jornalista, amante e fazedor da cultura, como é que vê a cultura do showbiz em Angola? Eu gostava de fazer uma ressalva. Eu, na verdade, não gosto muito de me assumir como jornalista, porque o jornalismo é um sacerdócio que exige muito de nós, exige também um posicionamento que não é aquele que eu, em verdade, costumo ter. Portanto, o meu exercício é mesmo radiofónico, eu gosto de ser radialista. Podendo exercer jornalismo também, mas fundamentalmente eu gosto de me considerar como radialista. E atuo nos mais variados segmentos da comunicação radiofónica. Agora, indo concretamente à sua questão, eu penso que showbiz como tal, não sei se nós temos. Não sei se nós temos um showbiz como tal. Na extensão da palavra, portanto, não sei. Nós temos atividades artísticas, culturais, com alguma perspectiva comercial, mas não temos um segmento funcional do mercado do show como tal, a exemplo de outros países, não é assim? Portanto, tenho alguma dúvida ainda para poder perceber se nós temos de facto um showbiz como tal. Tenho algumas dúvidas. Mas aquilo que o Riquinho fazia antes da guerra e depois, não consideramos um showbiz? Não, eu não gostava de fazer qualquer tipo de julgamento sobre a atividade de qualquer pessoa que seja. O Riquinho é uma pessoa amiga minha, não gostava, mas eu acho que o Riquinho desenvolveu um trabalho sociocultural muito interessante. Não sei se entrava num âmbito do showbiz, mas o Riquinho é um profissional do mundo do espetáculo
que penso que fez muita coisa, que não tinha esse caráter comercial, né? Eu trabalhei com ele várias vezes, em vários momentos. Portanto, eu acho que a ação dele tinha um fundamento social muito grande. Mas quando falamos do showbiz, não devemos nos focar a um agente, devemos nos focar a um sistema, não é assim? Portanto, business, negócios, shows, espetáculos. Portanto, se temos um mundo, temos um negócio de espetáculo aqui como tal, nós. Portanto, é essa questão que nós temos que discutir. Portanto, e é onde está a minha dúvida em concreto. Agora, eu acho que há aqui um conjunto de ações artísticas, culturais, que podem ser potenciadas para que tenhamos um mercado de espetáculo. Nós temos atividades, algumas atividades culturais, mas eu ainda estou com muita dúvida que tenhamos um showbiz como tal. No showbiz a nível mundial, figura de empresários e promotores são sempre presentes e incontestavelmente importantes. Com a experiência que tem, como é que descreve esse cenário em Angola? Olha, num contexto mundial ou universal, o mundo do espetáculo é um mundo bastante contributivo. Ele participa para o produto interno bruto dos países. Portanto, a participação é muito ativa. Os seus intervenientes desenvolvem ações que trazem sinais de identificação dessas sociedades. Portanto, costuma ser essa normalidade. Nós temos sinais disso, mas a nossa realidade ainda é um pouco distante, porque o produto cultural, ele não é ainda um produto muito credível. Primeiro porque as instituições colocam sempre a cultura como uma peça secundária. E essa posição que as instituições têm em relação ao produto cultural faz com que os seus fazedores e toda a camada que intervém do mundo do espetáculo não dão um passo em frente. Portanto, aqui o espetáculo vai ser, portanto, para ações específicas, para promover uma e outra marca. Não há uma ligação direta ainda da ação comercial com a ação cultural, com a ação artística, como sendo um produto normal. E então nós estamos e temos conhecimento do que é que se passa no mundo, estudamos isso, vemos, lemos, mas a nossa realidade ainda é muito distante, porque precisa o circuito financeiro também contemplar o produto cultural como um produto contributivo para o crescimento do país. Deixa de ser um produto normal quando as instituições preferem que as ações das pessoas que, conforme frisou, têm princípio, não é princípio apenas daquilo que o showbiz, quando eles põem a mão para que tudo seja feito em favor do seu lado, deixa de fazer com que os promotores de eventos consigam atingir aquilo que é o showbiz. Não, não é essa a questão. A questão é de forma. O nosso mercado, ele, muito embora tenha essa necessidade, mas ele não atua ainda, não é assim? Portanto, quando nós estamos a colocar num todo sobre as questões de desenvolvimento do nosso país, a cultura ainda não entra nisso. E eu falo isso com alguma tranquilidade. Portanto, a cultura não é uma prioridade, não é usada como um fator para alavancar a economia, quando podia. Portanto, para as nossas características enquanto país, a cultura podia ser também um forte contribuinte para a baixa da empregabilidade, ou seja, para o aumento para baixo da empregabilidade. Ou seja, nós podíamos ter mais postos de trabalho se nós formalizássemos as ações culturais. Íamos ter mais empregos. Portanto, e essa informalidade que há no setor cultural faz com que a cultura não seja
Portanto, este segmento com quem se pode contar, os números em relação a uma atividade cultural são ainda, sim, muito fuscos. Não há nada em concreto sobre o que a cultura produz, o que a cultura pode produzir em si. Há ideias de que a cultura é um segmento muito forte, mas não há um trabalho direcionado para fazer da cultura este ente que pode contribuir, ainda que seja com 2, 3, 4, 5% para o nosso produto. Se perguntarem agora às pessoas que estudam essas coisas qual é a participação da cultura para o nosso tipo, eventualmente não saberão dizer. Bom, frisou há bem pouco tempo que não pode considerar que aqui em Angola existe showbiz, não é? Não, eu disse que tenho dúvidas que exista. Há dúvidas, né? Bom, pode nos dar exemplos de nomes de empresários e promotores que marcaram ou que são sinónimos do início daquilo que é o showbiz aqui no país? Olha, há pessoas muito interessantes que eu conheci há muitos anos, estavam no setor privado. Eu quando me iniciei a fazer eventos, havia um produtor de eventos, o Álvaro Mwanza, que produzia muitas coisas, e depois o conjunto de proprietários de casas de espetáculos que o país sempre teve, Ilha Mãe Preta, tanto o mais velho do Puriçanga, Comacamba. Havia vários promotores culturais e depois, mais tarde, tanto o Henrique Miguel, que é discutivelmente uma figura incontornável, se quisermos falar tanto do mercado de espetáculos no nosso país, o Trishu em Bengala, que é uma figura incontornável, julgo que o Fernando Republicano, o Nino, é outra figura incontornável para o mundo do espetáculo. E há várias pessoas que desenvolvem várias ações culturais que merecem referência pelo conjunto de ações que desenvolvem ao longo desse tempo todo. Bom, citou alguns nomes que, o Nino, por exemplo, o senhor Nino Republicano, ainda está aí com as ações, não é? Mas considera aquilo showbiz? Não quero fazer julgamento do trabalho que os outros fazem, né? Mas Há outra pessoa que eu acho que é preciso ser citada, é o Yuri Simão. Okay. O Yuri Simão, que faz um trabalho consequente, muito interessante, a coisa de 15 anos, com a nova energia, um nível de qualidade muito aceitável, que é um forte contribuinte para o desenvolvimento da qualidade do nosso mercado de espetáculos. Mas o senhor Nino, conforme eu ia frisando, ainda está aí naquele negócio dos espetáculos e tudo mais. Os outros nomes das pessoas que foi citando, onde é que devem se encontrar neste exato momento? Todos estão, portanto... Será que estão aí a instruir outras pessoas? Não, o que eu estou a dizer é isso, é que nós temos várias pessoas que produzem eventos, portanto, o Tozé do Resort do Bantu produz, portanto, o Gaspar do Eza Paradise produz, portanto, o pessoal do MD House produzem, várias casas que têm agentes culturais, mas hoje, mas isso não é consequente. Eu estou a falar isso porque o nosso mercado cultural ele não é consequente. São capazes de produzir hoje, depois ficarem muitos meses sem fazer nada, porque o nosso mercado não permite uma consequência permanente de trabalhos culturais. Portanto, por isso é que eu questionei se nós temos de facto um showbiz, não é assim? Portanto, o que costuma acontecer aqui, na verdade, são empresas que querem vender os seus produtos e fazem-no por via do produto cultural e fundamentalmente da música, não é assim? Mas quando falamos de showbiz é muito mais do que isso. É assim? É teatro, é dança, é música, é artes plásticas, enfim. Portanto, o mundo do espetáculo é grande. Portanto, é cinema, é uma coisa grande. E ele próprio se investe, se reinveste
e tem lucros, não é assim? Portanto, quando você recebe um patrocínio, faz um espetáculo, depois portanto, ganha dinheiro com a porta e esse dinheiro depois não investe para outro espetáculo e esse espetáculo depois não se produz e não se reproduz, não dá dinheiro, enfim, tudo isso. Portanto, no dia seguinte estendes novamente a mão para pedir mais à outra empresa que dá mais dinheiro e faz mais um espetáculo, no outro mês faz outra coisa. Portanto, isso não é showbiz. Tem que ser sequencialmente. Isso não é showbiz. Portanto, o showbiz, portanto, tem que ser uma cadeia que o próprio produto ele rende por si. É como quem vende assim, a caixa de coxa de frango. Assim. Portanto, ele vende 10 caixas, portanto, fez um investimento sobre as 10 caixas, vende as caixas, retira o dinheiro do investimento, o lucro volta a investir, ou guarda, ou faz qualquer coisa, portanto, mas aí nós chamamos que tem um mercado comercial, né, que funciona. Não é como no mundo do espetáculo. Logo, portanto, as minhas dúvidas desde o início em relação a isso. Mas já que falamos há pouco do Sr. Riquinho, ele em entrevista, só não vou frisar o órgão para não fazer publicidade, em uma entrevista disse que já não vai existir pessoas, não é, que possam fazer espetáculos conforme eu fazia antes. Concorda com isso? É normal, é a opinião dele. Normal é a opinião dele. Portanto, eu não posso rebater a opinião de uma pessoa que tem essa percepção. Portanto, é possível que ele tenha razão. É possível que ele tenha razão, a dada altura. Portanto, se nós olharmos o mercado, né, e nos dias de hoje existirão espetáculos iguais aos que o Riquinho fazia. Existem. Portanto, com a vinda de artistas brasileiros, americanos, existem. Portanto, é a opinião dele. Eu acho que não temos que debater sobre isso, não é a opinião dele. Está-se a viver um momento sem aquele entusiasmo que havia antes, quando falava-se dos cantores e shows promovidos a nível nacional e internacional. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Não, o que se passa, na verdade, é que o contexto, todo ele mudou, não é assim? Hoje as pessoas têm outro tipo de preocupações. Houve menos preocupação com a fuba, com arroz, com leite, usa mais, e as pessoas fazem opções, não é assim? Portanto, eu vou me dedicar a gastar 50 mil kwanzas, 20, 30, a assistir um evento cultural, ou eu vou pegar nesse dinheiro e vou aplicar na comida em casa. Claro que quando o contexto muda, nessa perspectiva vai afetar também esse tipo de produto. Portanto, as pessoas acabam por definir prioridades. E a mim parece que em muitos casos o produto cultural não é prioridade para muita gente. Claro que se não é prioridade para muita gente, isso depois no conjunto vai se notar. Daí dizer que não é essa grande emoção das pessoas. As pessoas continuam a gostar, né, dos produtos culturais, dos produtos artísticos, mas elas têm que fazer a opção, mesmo nós que estamos neste mundo, quando desejamos também assistir, também fazemos escolhas. Assim, será que eu devo ir a esse espetáculo ou eu vou usar esse dinheiro para pagar o colégio da criança? Isso é o contexto, né? O contexto dita um pouco a nossa ação. E é certo dizer que a ousadia que os promotores, empresários tinham não existe mais, e no país, por exemplo, a juventude, artistas e a população em geral? Não é uma questão de falta de ousadia. Eu até acho que hoje há um pouco mais de ousadia do que antes. E digo porquê. Porque o atual estado em que o país se encontra, de muita dificuldade, ainda existir o volume de eventos culturais que existem, isto é resultado de alguma ousadia, de algum interesse em fazer alguma coisa, de gente que não desarma
e quer oferecer alguma coisa à população. Portanto, antigamente havia disponibilidade financeira, alguma disponibilidade financeira. E hoje há o grau de exigência sobre os produtos culturais é maior. Hoje o exercício para a cientificidade daquilo que se faz também é maior. Hoje o público é mais exigente, mais seletivo também, define o que é que vai assistir, num quadro em que não há dinheiro para se fazer as coisas. Havendo quem faça, nas circunstâncias em que o país está, tem de ser resultado de alguma ousadia, de alguma resiliência mesmo, para poder se manter, porque em condições normais, tanto o setor cultural estaria fechado. Bom, estaria fechado. Pronto. E qual seria os passos concretos, na sua visão, não é, de como o showbiz em Angola tem que andar para não ficar fora daquilo que é a nossa realidade? Olha, eu tenho uma visão muito clara sobre como os produtos culturais angolanos deviam estar. Eu acho que a responsabilidade primária para a definição de um movimento cultural que possa impactar e produzir resultados deve ser do Estado. Para as nossas características enquanto país e povo, a cultura determina a nossa forma de estar e de ser. Logo, e porque nós somos ainda um país nascente, portanto, muito embora tenhamos 50 anos de independência, a serem completados agora o próximo ano, nós nunca tivemos tempo de trabalhar na definição da nossa matriz cultural. Fizemos tudo, ou seja, nós fizemos cultura sempre suportada com várias coisas. Fizemos uma cultura suportada à guerra, não é assim? E a nossa cultura ficou fundamentada de que ela tinha que cantar a necessidade da paz permanente, enfim. Portanto, os artistas ligados a esses movimentos também. E nunca houve, em boa verdade, um certo espaço para se trabalhar cultura só. Então, eu penso que tem de chegar à altura em que o Estado tem que ser o primeiro a permitir com que o produto cultural nacional ganhe alguma folga, fazendo investimentos, criando oportunidade para que o setor privado possa andar. Se você for a um banco pedir dinheiro para investir num produto cultural, eu tenho muita dúvida que algum banco vai dar, porque o produto cultural não está credibilizado. E eu falo isso por experiência própria, que eu fui a um banco pedir um empréstimo para produzir um disco de um artista e não me foi dado com essa finalidade. Disseram que não era possível, que não havia na carteira de negócios do banco tanto um caminho para poderem me patrocinar, ou seja, para poderem me financiar um produto cultural. Então deram-me dinheiro para comprar um carro. Eu, com o dinheiro, com o empréstimo para comprar um carro, produzi um disco. E depois paguei esse crédito. Portanto, esta é a mais pura verdade. Portanto, não vou dizer aqui o nome do banco, mas essa é a verdade. Portanto, então, o produto cultural não está credibilizado. Ele existe, as pessoas gostam, enfim, aceitam e tal. Portanto, mas ninguém faz investimento sobre isso. Investimento nas infraestruturas culturais, que não existem. Investimento na formação, que não existe. E investimento para que haja fomento cultural. Essa responsabilidade tem que ser do Estado para criar esse campo. E o setor privado encontrar esse campo possível e poder andar. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos ter muitas dificuldades. O
o que é que vai acontecer ou o que é que tem estado a acontecer? O que tem estado a acontecer é que um segmento de pessoas que têm acesso a algum apoio chega e ele determina, assim, o que é que o mercado vai ser. Portanto, se a música nigeriana é aquela que comanda o mundo e as pessoas gostam, o cantor angolano vai fazer música da Nigéria também. E é o que temos notado. Pois, vai fazer música da Nigéria. As pessoas estão mais inclinadas naquilo que são os estilos internacionais do que o nacional. Pois, então por isso que eu estava a dizer, é preciso trabalhar-se na definição do nosso produto cultural. E o setor empresarial, que tem um certo acesso a algum dinheiro para fazer isso, não tem essa responsabilidade. Porque nós precisamos perceber que a cultura tem que se colocar ao mesmo nível da educação e do desporto. Fundamentalmente ao nível da educação. É que se nós formarmos mal as pessoas culturalmente, nós vamos ter uma sociedade também com pessoas mal formadas. E é por via das nossas manifestações culturais que somos identificados como povo. Portanto, não vai aqui chegar um americano e pensar que nós somos sul-africanos ou que nós somos congoleses. Porquê? Porque, na essência sociológica, as culturas vigorosas, elas consomem as outras. Desde que eu não tenho capacidade de poder me defender mostrando o meu produto cultural. E nós temos demonstrado uma fragilidade muito grande, permitindo com que os outros produtos culturais entrem aqui e nos consumam. E quando nós reproduzimos, nós estamos a reproduzir com a cara dos outros. Portanto, nós precisamos vender. A Kizomba, todo mundo fala, e há sinais disso, de que ela é angolana, mas ela está vindo de fora. São os europeus, não é assim, que estão a trazer a Kizomba para aqui, como um produto internacional. Não são os angolanos que estão a fazer isso. Porque nós não conseguimos ainda parar, ter uma posição de Estado em relação a um produto cultural nosso. É assim? E então a Kizomba está a vir aqui como um produto enlatado, quando na verdade é um produto nosso, nós devíamos estar a exportá-lo. Ele andou por si, a Kizomba andou por si. E então estou a querer dizer que tem chegado o momento em que o Estado tem que dizer, ok, vamos definir que país é que nós queremos culturalmente. Queremos um país em que tenha, para tocar nas rádios, 20% de Tianda, 20% de Quilapanga, e que a nossa música infantil fale sobre os nossos animais, e que a nossa literatura infantil fale sobre a nossa flora. Portanto, não é o empresário, não vai ser o riquinho, não vai ser o republicano, não vai ser o Trichu, nem vai ser o Adão Filho que vai fazer isso. Não é assim? Portanto, isso é uma política de Estado que vai pegar nessas pessoas para corporizar essa ideia. Portanto, se nós não fizermos isso, vamos continuar a ser muito híbridos sem sabermos quem somos culturalmente. Portanto, e eu estou a falar de uma coisa que está na prática. Todos os dias nós saímos ali e temos dificuldades para distinguir se a música do fulano tal é a nossa música mesmo, né? Ou se ela não será uma música estrangeira que está a ser cantada por um angolano. Okay? Temos dificuldades de definir as nossas danças. Nós não sabemos se os nossos passos são nossos ou se nós vimos numa cadeia de televisão e está a ser feita por angolanos. Portanto, então o que é que nós vamos vender lá fora culturalmente? É preciso, tal como já se fez em vários momentos, potenciar o setor empresarial da cultura. É preciso potenciar os empresários locais, os agentes que têm algum interesse no produto cultural. Potenciá-los. Não é fazer aquelas pimpas que se fazem, é potenciá-los, na verdade, dentro de uma estratégia de Estado. Nós queremos que haja literatura infantil sobre as nossas coisas. Porque senão vamos continuar a consumir panda, quando anunciam panda no Atlântico, né, ou num outro cinema qualquer, todos os pais estão loucos para levar as crianças lá. Não é assim? Então, por que não criamos também os nossos bonecos animados?
estamos a ver a televisão, temos acesso a estes produtos culturais. Que mensagem subretícia que tem lá? Aquela mensagem tem a ver com as nossas crianças? Aquela linguagem tem a ver com as nossas crianças? Não, não tem a ver. Não é assim? Quantas vezes ficamos mais atentos e percebemos que os bonecos animados têm obscenidade e as nossas crianças consomem aquilo. Portanto, então, essa responsabilidade é exclusivamente do Estado. E às vezes a criança está aí e o pai está presente também. Está. Então, que música infantil é que toca? Que música é que toca nas festas infantis aqui? Nos aniversários dos nossos filhos? Portanto, é só nós ouvirmos. Não, que música de adulto é que toca? Não, se for música infantil, se calhar Não, vamos ouvir não há- só uma ou duas. Não há música infantil. Restante. O pouco de música infantil que toca é música brasileira. Balão Mágico e essas coisas todas. E sei lá, não é assim? E uma outra música angolana, pouquíssima. Mas nós já tivemos aqui em Angola, portanto, um jardim do livro infantil. Nós já tivemos acampamento de pioneiros. Nós já tivemos carrossel. Nós já tivemos uma sala pior da Rádio Nacional de Angola, que produziu os bons artistas que estão aí. E eu cito Beto Almeida, Yuri da Cunha, Ângelo Bossi, enfim, vários artistas que dizem muitas coisas até hoje de forma positiva para o nosso país. Portanto, as gingas são um produto da música infantil. Não é assim? Se nós não trabalharmos, e por isso eu falava antes da necessidade de se colocar a cultura no nível da educação, é que se nós continuarmos a deixar que o setor da educação esteja no setor privado, não é assim? E que a cultura esteja à mercê de qualquer agente cultural, sem que haja uma definição sobre a nossa matriz, nós vamos depois pagar uma fatura muito cara lá à frente. A busca de soluções, neste caso, passa por onde, na sua opinião? Por isso que eu estava a dizer há pouco tempo, de uma atitude de Estado para a definição dos nossos produtos culturais e depois o potenciamento de um setor cultural que deve ser orientado a trabalhar sobre essa matriz nossa. A componente comercial de que muito se fala vai ser consequência disso. Nós ficamos com a ideia de que os nossos produtos culturais eles não são consumidos. Eles não são consumidos porque eles não estão potenciados. Quando eles forem potenciados, eles vão ser consumidos. Se nós abrirmos uma brecha, se nós darmos uma brecha, as outras coisas vão entrar lá e vão fazer moda. Mas será que não são consumidos porque não são potencializados? É fundamentalmente as isso. pessoas preferem só já consumir aquilo que é internacional? Não, as pessoas consomem o que lhes é dado. É que nós temos necessidade de música, temos necessidade de dança, temos necessidade de teatro, novelas. É como eu já sei que isso existe e eu tenho necessidade desse tipo de consumo. Se eu não tiver o nosso, eu vou consumir o que tiver. Ok? Portanto, alguma vez na nossa história nós gostamos de novelas da Turquia. Se nós fazíamos luta para ficar na melhor posição para ver as telenovelas que a televisão popular de Angola passava. As novelas angolanas que passavam, nós vimos todas, de fio a pavio. Deixamos de produzi-las. Se tu deixas de produzir, alguém está a produzir, eu vou acabar por ver. Não é assim? Portanto, as novelas brasileiras deixaram de ser boas? Não. É que estão disponíveis as novelas turcas, as novelas mexicanas. O Brasil continua a ser um potencial produtor de novelas. Portanto, as pessoas vão consumir o que está disponível. Nós precisamos colocar o produto cultural angolano acessível ao consumo de qualquer pessoa angolana, em primeira instância, para que isso possa produzir alguma influência lá fora também. Não é assim? Portanto, e quando estamos a receber estes recados de fora, da Kizomba, fundamentalmente como dança, é porque os mercados deles também permitem isso. Mas chega um dia que eles dizem não para.
Nós temos experiências em que eles defendem bastante os seus produtos culturais, encarecem o custo de consumo para defender os seus produtos culturais. Portanto, nas rádios lá fora, você não vai ouvir, no Brasil, por exemplo, não vai ouvir música angolana, vai ouvir música brasileira de manhã, à tarde, à noite, até você canta, até você se cansar, vai ouvir Bonde do Tigrão, vai ouvir não sei quantos mais, vai ouvir uma série de coisas. Por exemplo, aqui bem próximo, melhor, a Nigéria é um exemplo prático. Mas a Nigéria, o que eu estou a dizer, conserva aquilo que o que eu estou a dizer é as justamente tradições. isso. Portanto, o cantor nigeriano, os artistas nigerianos, eles não cantam o inglês americano. Ou seja, há agora essa influência, por causa da defesa deles, que os próprios americanos são interessados na cultura nigeriana, para tentar descobrir, não é assim? Portanto, mas eles não dormiram e acordaram a fazer isso. Houve também uma estratégia de Estado. Portanto, o governo nigeriano ganha dinheiro com isso. Os produtos culturais produzem dinheiro, produzem riqueza para os Estados. Mas é preciso haver uma abertura. É preciso haver uma posição do Estado em relação ao produto cultural local. Se não há, é para esquecer. Portanto, não vale a pena termos ilusões. O Brasil tem o Carnaval porque aquilo dá dinheiro. O dia que o Brasil entender e saber que o Carnaval não dá dinheiro, não vai haver Carnaval mais. Não é assim? Portanto, e nós temos que perceber isso. Os produtos culturais, eles produzem dinheiro, eles têm que ser potenciados. Por isso é que os Estados têm interesse nisso. Não é assim? Portanto, e nós, às vezes, subestimamos essas coisas todas. Eu costumo fazer uma pergunta. Conhece o presidente das Antilhas? Seguramente não. Mas conhece Kassab? Sim, sim. Conhece Jean-Philippe Martelly, Jacob de Barrière. Conhece o presidente da Jamaica. Mas conhece reggae e Bob Marley. Porque são referências. Não é? E porquê que as referências são culturais? Porquê que as referências são culturais? Eu acho que nós aqui também devíamos, por exemplo, adotar, né, este tipo Mas de... o que eu estou a dizer é justamente isso. Porque são pessoas mesmo que até criança pode... O que eu estou a dizer lembrar é justamente isso. Nós precisamos ter uma posição de Estado para dizer que país nós queremos culturalmente. Não é assim? Portanto, os problemas políticos vão continuar a existir, não vão acabar nunca. Até as sociedades têm 200 anos de independência, continuam a ter problemas políticos. Mas deixem a cultura, potenciem a cultura para desempenhar o seu papel, para empregar pessoas, para entreter de forma consciente, patriótica até se desejarem, mas acima de tudo, para ser um forte contribuinte para a economia local também. Permitam isso, para que a cultura desempenhe o seu papel, como deve ser. E quando falo cultura, não estou a falar de música, eu estou a falar de música, teatro, dança, artes plásticas, estou a falar de tudo. Não é assim? Mas nós temos a chance ainda de poder fazer isso por via da base. Instruir as crianças, não é assim? Que têm 5 anos, quando elas tiverem 15, elas estão formadas culturalmente e são um potencial contributivo para o país. Portanto, nós estamos a deixar isso. As crianças hoje em dia, com os acessos que existem de comunicação, elas vão crescer quando tiverem 15 anos. Elas são híbridas. Elas são angolanas simplesmente porque nasceram aqui e têm um bilhete de identidade. Mas elas são culturalmente outra coisa. Não é assim? Porque vão absorver um conjunto, né, de realidades que lhes chega pelo telemóvel e pelas nossas televisões. Eles vão reproduzir isso. Portanto, antes de ser do que nós temos fazer isso. Alguns de nós aprendeu muita coisa que conserva até hoje na escola. O domínio do desporto, o domínio da cultura. Portanto, teatro, dança, música, artes coletivas de forte massificação foram ensinadas na escola. E o canto. Tanto handball, atletismo, voleibol, basquete, foram aprendidas nas aulas de educação física. Não é assim? Que era como que obrigatório você fazer educação física. Há algumas instituições que já não velam muito por isso. Mas é normal, porque não há um sistema geral
que faz disso uma obrigatoriedade, porque nós estamos a formar homens. Quando nós nos preocuparmos em continuar a formar homens no ensino, nós vamos perceber que isso é fundamental. Se eu estou a formatar um ser humano nacional angolano, eu tenho que formatá-lo por via das boas práticas. E um segmento para formatar um ser humano como deve ser é por via da cultura, do desporto e da educação formal para ser um bom cidadão. Se não for por esses caminhos, todo o restante que vamos aqui falar vai cair em saco roto. Eu estou a falar do que venho aprendendo ao longo desse tempo todo. Portanto, sem vaidade, sem nada, eu sou um pouco o resultado desta formação que existia. Que nós éramos quase obrigados a ir aos quadros humanos, que produzia uma socialização incrível com as pessoas de outras escolas que nós íamos conhecendo. Nós éramos obrigados a ir aos círculos de interesse no período de férias para ver como é que as fábricas funcionam. Não é assim? Nós éramos obrigados a participar das atividades esportivas e culturais das escolas. Portanto, uma prática reiterada, institucionalizada, que deixou de existir. Portanto, e fez crescer um segmento privado que faz o que bem quer, que está potenciado, com dinheiros não sei de que tipo, e influencia as pessoas. Estamos a produzir pessoas híbridas. E isso é muito perigoso. Bom, vamos agradecer, né, pela presença, obrigado por fazer parte desta estreia, não é? Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Bom, é dessa forma que terminamos a nossa entrevista, não é? A estreia deste programa. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam aí do outro lado. Obrigado e até o próximo programa. Estamos juntos.